as cerimónias fúnebres do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, iniciadas no sábado, foram concluídas hoje, data em que completaria 80 anos, com um funeral de Estado na presença de mais de 20 delegações de mais de 20 países. Cabo Verde esteve representado por uma delegação liderada pelo Presidente da República, José Maria Neves. Governo, amigos e representantes de mais de 20 países presentes nas cerimónias fúnebres recordaram hoje a figura do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. Em representação da Fundação José Eduardo dos Santos, João de Deus recordou que o povo falava do ex-presidente como Zé Du, dada a sua natureza de humildade e trajetória simples. Orador que desmaiou durante o discurso, tendo sido assistido pelos serviços médicos. Por seu turno, o chefe da Casa Civil do presidente de Angola, Adão de Almeida, afirmou que o país se despede de um bom patriota que levou a paz e garantiu a unidade territorial de Angola ao longo dos 40 anos de governo. Elogiou também o legado histórico de José Eduardo dos Santos e o seu papel na transição de Angola para o regime democrático, economia de mercado e na construção de um conjunto de direitos e liberdades e garantias dos cidadãos, dos quais destacou a abolição da pena de morte. Roberto Almeida, antigo presidente da Assembleia e próximo do ex-presidente, falou do amigo como um arquiteto da paz que pôs fim definitivamente a décadas de guerra fratricida num reencontro da grande nação angolana. As cerimónias fúnebres do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos terminaram hoje, data em que completaria 80 anos, com um funeral de Estado na presença de vários presidentes, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa de Portugal e José Maria Neves de Cabo Verde. Ao todo, 24 delegações estrangeiras marcaram presença. O antigo chefe de Estado morreu a 8 de julho, aos 79 anos, em Barcelona, Espanha, onde passou a maior parte do tempo nos últimos 5 anos, mas as exéquias só agora foram realizadas devido à disputa sobre a custódia do corpo entre duas fações da família. A viúva e os 3 filhos mais novos, apoiados pelo regime angolano, contra os 5 filhos mais velhos. Nas cerimónias de hoje encontravam-se Ana Paula dos Santos e os 3 filhos que teve em comum com o antigo chefe de Estado, bem como um outro filho, José Filomeno dos Santos, Zenu, que foi condenado pela justiça angolana a uma pena de prisão pelo seu envolvimento num caso de corrupção e aguarda em liberdade decisão sobre o recurso que interpôs. O funeral ficou marcado também pela ausência das midiáticas filhas mais velhas do ex-presidente, a empresária Isabel dos Santos, que enfrenta diversos processos na justiça angolana e em outros países, e a ex-deputada do MPLA, Chizé dos Santos, que declarou seu apoio ao candidato da UNITA à presidência angolana, Adalberto da Costa Júnior, contra o candidato do MPLA, o sucessor de seu pai na presidência, João Lourenço. O presidente da UNITA e outros líderes da oposição, bem como bispos católicos, membros do executivo angolano e outras individualidades, também marcaram presença.